Bem, continuando a explicação. O sistema brasileiro, né, de compra e venda, a regulação que o direito brasileiro conferiu ao contrato de compra e venda tem origem nos direitos alemão e romano, né, que em seus ordenamentos estabelecem que o caráter da compra e venda é puramente consensual e que há sempre necessidade da prática de atos posteriores para que o domínio da coisa seja efetivamente transferido ao adquirente. Agora, observem, não são todos os ordenamentos jurídicos que apresentam essa característica. Há alguns ordenamentos jurídicos de países, inclusive bastante conhecidos, em que o contrato de compra e venda opera sim de imediato a transferência da propriedade imobiliária. O só fato das partes se ajustarem a respeito da coisa e do preço a ser pago já opera imediatamente a transferência da propriedade imobiliária. Esse sistema, por exemplo, é seguido na França, na Itália, e na Bélgica, na Polônia, em Portugal. Nesses ordenamentos, o contrato de compra e venda possui natureza real, porque ele implica imediatamente a transferência da propriedade do bem para o adquirente. Mas isso não é uma discussão muito conceitual? O que na prática essa opção do ordenamento jurídico brasileiro significa? Que efeitos concretos esse caráter estritamente consensual que o direito brasileiro atribui à compra e venda influi? Vamos voltar ao exemplo do carro. No direito brasileiro, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vendo o carro para o João, ele me paga o preço e eu peço a ele 48 horas para entregar o veículo na residência dele. Ok? Vamos imaginar que nessas 48 horas o veículo venha a sofrer danos irreversíveis em função de uma enchente. O veículo estava estacionado na minha garagem. Eu havia me programado para entregá-lo ao adquirente dali a 2 dias. Ocorreu uma enchente. A água invadiu a minha garagem, invadiu minha casa e o veículo ficou integralmente danificado. Deu aquele chamado calço hidráulico, PT. Como no direito brasileiro o contrato de compra e venda não opera a transferência imediata da propriedade do bem ao adquirente, no caso o João, enquanto eu não efetivar a entrega da coisa em favor dele, eu ainda sou considerado proprietário. Portanto, quem vai experimentar a perda, o prejuízo nesse cenário, serei eu, alienante. Muito embora nós já tenhamos ajustado a venda e eu até já recebi o preço. Como o contrato de compra e venda não opera a imediata transferência da propriedade ao adquirente e a coisa pereceu em meu poder, quem vai suportar o prejuízo serei eu, vendedor. Porque existe um ditado que acredito que vocês já tenham ouvido anteriormente, que fala que a coisa perece para o dono, é o chamado res perit domino. Como dono ainda sou eu, porque não efetuei a tradição, que é o ato de execução que transfere a propriedade ao adquirente,
o prejuízo será meu. Agora, se essa mesma venda tivesse sido feita, por exemplo, na França, eu tivesse pedido as mesmas 48 horas para entregar o veículo e o veículo acabasse perecendo em função de uma enchente lá na França, quem suportaria o prejuízo seria o adquirente. Porque, nesse caso, segundo as regras do ordenamento francês, a coisa teria perecido, a coisa, independentemente de estar sob meu poder, já havia sido transferida por força do contrato para o patrimônio do adquirente. E, sendo ele o dono, e aplicando-se a máxima res perit domino, o adquirente é que experimentaria o prejuízo. Percebem a distinção e a relevância que ela produz em termos práticos? Então, guardem isso muito bem, tá certo? No direito brasileiro, o contrato de compra e venda não opera automaticamente a transferência do domínio da coisa para o adquirente. Serão sempre necessários a prática de atos subsequentes. Tradição no caso de bens móveis, registro do título no caso de bens imóveis. Bom, seguindo, vamos falar um pouquinho sobre a natureza jurídica da compra e venda. E aqui nós vamos recorrer àqueles conceitos todos que nós já estudamos lá no direito, na matéria de classificação dos contratos, na parte geral. E vocês vão começar a verificar a importância desses conceitos. Muito bem, então vamos lá. A natureza jurídica da compra e venda. Trata-se de um contrato bilateral, porque gera obrigações recíprocas para os contratantes, e também sinalagmático, né, à medida em que a execução da prestação assumida por um dos contratantes constitui a causa do inadimplemento da do outro, ou seja, elas estão umbilicalmente ligadas e entrelaçadas. Consensual, porque o contrato de compra e venda aperfeiçoa-se com um simples ajuste de vontades, independentemente da entrega da coisa. Nós vimos que aqui no direito brasileiro a compra e venda possui caráter estritamente consensual, ela apenas cria a obrigação para os contratantes, ela não implica a automática transferência da coisa ao adquirente. Oneroso, porque no contrato de compra e venda ambos os contratantes obtêm um proveito, ao qual irá corresponder um sacrifício, né? O vendedor receberá o preço, mas para receber o preço deverá entregar a coisa. O comprador deseja a coisa, mas para receber a coisa deverá dispor de certa quantia em dinheiro. Como regra, também o contrato de compra e venda é comutativo, né? Porque ambos os contratantes, no momento da celebração, têm totais condições de antever quais os sacrifícios e vantagens irão experimentar a partir do negócio. Ou seja, como regra, na compra e venda, as prestações são certas e determinadas. Porém, como nós já vimos anteriormente, excepcionalmente, a compra e venda pode assumir caráter aleatório. Isso irá ocorrer quando nós estivermos diante de vendas de coisas futuras ou existentes, porém sujeitas a risco, né? Lá nós já examinamos esses temas quando analisamos os artigos 458, 459 e 460 do Código Civil. Aqui nós temos aquela chamada aleatoriedade acidental, né? Porque o contrato de compra e venda, como regra, é um contrato comutativo. Porém, em circunstâncias excepcionais, quando tiver por objeto coisa futura ou coisa existente sujeita a risco, ele acaba assumindo
pela livre manifestação das partes, um caráter aleatório. O elemento risco passa a ser um elemento fundamental integrante da avença. E por fim, concluindo aí a questão da natureza jurídica, como regra, a compra e venda é um contrato não solene ou informal. Né? Como regra, a compra e venda pode ser celebrada, inclusive verbalmente, não há necessidade do cumprimento de maiores formalidades pelos contratantes. Entretanto, nós temos que fazer a ressalva que, quando a compra e venda tiver por objeto bem imóvel com valor superior a 30 salários mínimos, será requisito de validade do negócio a sua celebração através de instrumento público. Aqui prevalece o disposto no artigo 108 do Código Civil, que diz o seguinte: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, e aí o que nos interessa, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Tá? Direitos reais significa propriedade. Então, todos os contratos que tiverem por objeto a transferência da propriedade imobiliária possuindo o imóvel valor acima de 30 salários mínimos constitui elemento essencial do ajuste à escritura pública, tá certo? E aí o contrato se transforma em contrato solene, ok? Então, vamos parar aqui e no vídeo seguinte nós analisamos os elementos da compra e venda, um a um com detalhes.